No ano de 1927, a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, vivia um período de expansão comercial e industrial. Era o maior parque salineiro do Brasil. 3 empresas comprando, descaroçando e prensando o algodão. Empresas compradoras de peles e cera de carnaúba, contando com um porto por onde exportava seus produtos e sendo, por assim dizer, um verdadeiro empório comercial. E por isso que Lampião resolveu atacar e saquear a próspera cidade de Mossoró. A população era de 20 mil habitantes, contava ainda com estradas de rodagem, energia elétrica, alimentando várias indústrias, 2 colégios religiosos, uma agência bancária do Banco do Brasil. A imensa riqueza que circulava na cidade despertou a cobiça do maior cangaceiro da época, que era Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e para o plano audacioso de atacar uma cidade do nível de Mossoró, Lampião contava em seu bando com a ajuda de alguns bandidos que conhecia muito bem a região oeste do estado. Era o caso de Cecílio Batista, conhecido como Trovão. Esse tinha morado em Açu, onde tinha sido preso por malandragem e desordem, e de José Cesário, o coqueiro, que havia morado em Mossoró há poucos anos atrás. Contava ainda com Júlio Porto, que havia trabalhado em Mossoró como motorista de Alfredo Fernandes, conhecido no bando pela alcunha de Zé Pretinho, e de Macilon, que era tropeiro e conhecedor de todos os caminhos que levavam a Mossoró. Foi no dia 2 de maio de 1927 que Lampião e seu bando partiram de Pernambuco em direção ao Rio Grande do Norte. Atravessaram a Paraíba, próximo à fronteira com o Ceará, com destino à cidade potiguar de Luiz Gomes. Antes, porém, atacaram a cidade paraibana de Belém do Rio do Peixe. Lampião estava com seu bando incompleto. O cangaceiro Macilon, que era um de seus chefes, estava com uma parte dos bandidos no estado do Ceará e pretendia atacar a cidade de Apodi, em terras já no Rio Grande do Norte. No dia 11 de junho daquele ano, depois do assalto, deveria se juntar a Lampião em um lugar pré-determinado onde deveriam concretizar os preparativos para o grande assalto. Essa reunião se deu na fazenda Ipoeira, na cidade de Aurora, no Ceará, de onde partiram com destino a Mossoró. E aí começou a devastação por onde o bando passava. Sequestrados. Assaltaram sítios, fazendas, lugarejos e cidades, roubando tudo o que encontravam, inclusive joias, animais, e fazendo refém de todos os que podiam pagar por um resgate. Coube ao coronel Antônio Gugel, um dos sequestrados, escrever uma carta ao prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes, fazendo algumas exigências para que a cidade não fosse invadida pelo bando de Lampião. Era a técnica usada pelos cangaceiros ao atacar qualquer cidade. Antes, porém, cortavam os serviços telegráficos da cidade para evitar qualquer tipo de comunicação. Quando a cidade atendia o pedido, exigiam, além do dinheiro e joias, boa estadia durante o tempo que quisessem, incluindo músicos para as festas e bebidas para as farras. Quando o pedido não era aceito, a cidade era impiedosamente invadida. De Mossoró, pretendiam cobrar 500 contos de réis para poupar a cidade de uma invasão, mas sendo advertido que se tratava de quantia muito alta, resolveram reduzir o pedido para 400 contos de réis. A carta do coronel Gugel dizia assim: meu caro Rodolfo Fernandes, desde ontem estou aprisionado pelo grupo de Lampião.
o qual está aquartelado aqui bem perto da cidade. Lampião quer um acordo para não atacar a cidade, mediante o pagamento de 400 contos de réis. Penso que para evitar o pânico e uma desgraça total, o sacrifício compensa, tanto que ele promete não voltar mais a Mossoró. Ao receber a carta, o coronel Rodolfo Fernandes convoca uma reunião para a qual convida todas as pessoas de destaque da cidade, onde informa o conteúdo da mesma e alerta para a necessidade de preparação da defesa contra um possível ataque dos cangaceiros. Os convidados, no entanto, acham inviável que possa acontecer um ataque de cangaceiros a uma cidade do porte de Mossoró, e de nada adiantaram os argumentos do prefeito. Mesmo decepcionado com a atitude dos cidadãos da cidade, o prefeito responde à carta nos seguintes termos: Mossoró, 13 de junho de 1927. Antônio Gugel. Não é possível satisfazer-lhe a remessa dos 400 contos de réis, pois não tenho, e mesmo no comércio é impossível encontrar tal quantia. Ignora-se onde está refugiado o gerente do Banco do Brasil, senhor Jaime Guedes. Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem. Estamos preparados. Assinado prefeito Rodolfo Fernandes. Quando o portador chega à casa do prefeito para pegar a resposta, esse, de modo cortês, diz que a proposta do bandido Lampião é inaceitável e se diz disposto a enfrentá-lo. O prefeito levou o portador ao aposento onde havia vários caixões com latas de querosene e gasolina. Junto a esses caixões existia um aberto e cheio de balas. O prefeito, na tentativa de impressioná-lo, diz que todos aqueles caixões estavam cheios de munições e que já existe um grande número de homens armados na cidade, aguardando a entrada dos cangaceiros. Lampião não esperava essa resposta e, ao tomar conhecimento que a cidade estava pronta para brigar, resolveu mandar um bilhete escrito de punho, numa péssima caligrafia, julgando que assim conseguia o intento. Coronel Rodolfo, estando eu aqui, pretendo o doutor, já foi um aviso. Aí os senhores, se por acaso resolver, me a mandar, será a importância que aqui nos pede. Eu invito de entrada aí, porém, não vindo essa importância, eu entrarei até aí. Penso que, a Deus querer, eu entro, e vai haver muito estrago. Por isso, se vir o doutor, eu não entro aí, mas nós resposte logo. Mais uma vez o prefeito responde com negativa. Diz em sua resposta para Lampião: Virgulino Lampião, recebi o seu bilhete e respondo-lhe dizendo que não tenho a importância que pede e nem também o comércio. O banco está fechado, tendo os funcionários se retirado daqui. Estamos dispostos a acarretar com tudo o que o senhor queria fazer contra nós. A cidade acha-se firmemente inabalável na sua defesa, confiando na mesma. Prefeito Rodolfo Fernandes. Nessa altura dos acontecimentos, os mossoroenses, já convencidos do intento dos cangaceiros, trataram de preparar a defesa da cidade. O tenente Laurentino era o encarregado dos preparativos e, como tal, distribuía os voluntários pelos pontos estratégicos da cidade. Haviam homens instalados nas torres da Igreja Matriz, Coração de Jesus e São Vicente, no mercado, nos correios e telégrafos, companhia de luz, no grande hotel, estação ferroviária, ginásio diocesano, na casa do prefeito e demais pontos. Macilon conhecia bem a cidade,
Lampião liderava o bando à distância e Sabino foi ao combate. O plano de Lampião era chegar a uma localidade conhecida como Saco, que ficava a uma distância de 2 quilômetros de Mossoró, onde abandonariam as montarias e prosseguiram a pé até a cidade. O cangaceiro Sabino comandava 2 colunas de vanguarda. Uma das colunas era chefiada por Jararaca e outra por Macinon. Lampião ia no comando da coluna da retaguarda. Enquanto cangaceiros e voluntários da cidade se preparam para o combate, o restante da população que não participariam do mesmo tentava deixar a cidade. Eram velhos, mulheres, crianças, pessoas doentes que não tinham nenhuma condição de fazer o enfrentamento de armas em punho aos cangaceiros. A cena era dantesca desde o dia 12 de junho. Nas ruas, o povo tentava deixar a cidade de qualquer maneira. Mulheres chorando, carregando crianças de colo ou puxadas pelos braços, levando trouxas de roupas na cabeça, comida e água para a viagem, vagando na multidão sem rumo. Era uma massa humana surpreendente que se deslocava pelas ruas da cidade na busca de transporte, qualquer que fosse o meio para fugir antes da investida dos cangaceiros. Lembrava Moisés conduzindo o povo à terra prometida. Família inteira, reunidas em desespero, lotavam os raros caminhões ou automóveis que saíam disparados a caminho do litoral. Muitos sem condição de transporte tratavam de conseguir esconderijo dentro ou fora da cidade. A ordem dada pelo prefeito era que quem estivesse desarmado saísse da cidade. Defesa. O desespero aumentava mais à medida que o dia avançava. Às 11 horas da noite, os sinos das igrejas de Santa Luzia, São Vicente do Coração de Jesus começaram a martelar, o que só servia para aumentar a correria. A sirene das fábricas apitavam repetidamente a cada instante. Muita gente que não acreditava na vinda de Lampião só aí passou a tomar providências para a partida. Na praça da estação da Estrada de Ferro era grande a concentração de gente na busca de lugar para viajar nos trens que partiam de Mossoró. Até os carros de cargas foram atrelados à composição para que a multidão pudesse partir. Mesmo assim, não dava vencimento e os retardatários, em lágrimas, imploravam um lugar para viajar. O prefeito, o coronel Rodolfo Fernandes de Oliveira, se desdobrava na organização da defesa, ao mesmo tempo que ordenava a evacuação da cidade, medida essa que poderia salvar muitas vidas. Enquanto isso, a locomotiva a vapor quase que milagrosamente partia, com o esforço feito pela máquina que emitia fortes rangidos e deixava um rastro de fumaça negra no horizonte. Era uma viagem relativamente curta entre Mossoró e Porto Franco, nas proximidades da praia de Areia Branca. Na cidade de Mossoró, o badalar dos sinos continuava e o desespero também, pois apesar da pequena distância que o trem deveria percorrer, a locomotiva demorava mais do que o normal para chegar, com o maquinista parando com frequência para se abastecer de água e lenha pelo caminho. Saía de Mossoró com todos os carros lotados e voltava vazio. Na noite do dia 12 de junho, não houve descanso para ninguém em Mossoró. Os encarregados pela defesa da cidade se revezavam na vigília, enquanto o restante da população esperava a vez de partir. E o movimento da estação ferroviária não parava. O embarque de pessoal virou toda a noite e só terminou na tarde do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, quando foram ouvidos os primeiros tiros, dando início ao terrível combate. Lampião
estava invadindo Mossoró. Ao entrarem na cidade, o bando se assusta com a cidade vazia. O cangaceiro-chefe Sabino segue com suas colunas para a casa do prefeito. Sabino posiciona-se sozinho em frente à casa do prefeito Rodolfo Fernandes. Os defensores da cidade ficam indecisos, sem saber se ele é um soldado ou um cangaceiro, já que não havia muita diferença entre a maneira de se vestir de um e de outro. Foi preciso a ordem do prefeito para que começassem a atirar. E aí a bala comeu e o tempo fechou. Forte chuva. Nesse momento o tempo fechou mesmo. Uma forte chuva começava a cair, comprometendo o desempenho dos cangaceiros. Os cangaceiros andavam pelas ruas, arrombando casas e pegando coisas de valor. Foram horas de saques. O bando ia pegando os valores e amarrando em burros de carga, e então começaram a evitar de passar pelas ruas entrincheiradas, pois os resistentes metiam tiro neles e estavam protegidos nas casas de grossas paredes. Lampião segue em direção ao cemitério da cidade, enquanto que Macilon procurava os fundos da casa do prefeito. O cangaceiro Colchete tenta revidar os tiros, lançando uma garrafa com gasolina contra os fardos de algodão que serviam de trincheiras para os defensores, na tentativa de incendiá-los. Nesse momento, é atingido por um tiro, caindo morto no local. Jararaca se aproxima do corpo, com o intuito de dar prosseguimento ao plano do comparsa morto, e é também atingido nas costas, tendo os pulmões perfurados. No mesmo instante, os soldados entrincheirados na boca do esgoto começam a atirar. Os defensores dominam a situação, pois estavam muito bem entrincheirados. Os cangaceiros não conseguiam dominar a cidade por completo, só tomavam tiros. Um cangaceiro morreu e o outro desapareceu, e não restava outra solução ao bando senão abandonar a cidade. A ordem de retirada é dada por Sabino Gomes, que, puxando da pistola, dá 4 tiros para o alto. É o fim do ataque. Não foi um combate longo. Iniciou-se às 4 horas da tarde aproximadamente, sendo os últimos disparos dados por volta das 6 horas da tarde. O grupo de Lampião havia fugido, deixando estirado no chão o cangaceiro Colchete e dando por desaparecido o cangaceiro-chefe Jararaca, que depois seria preso e assassinado no cemitério de Mossoró. Mas, com medo da revanche dos bandidos, os defensores permaneceram de plantão toda a noite, só descansando no outro dia, quando tiveram certeza que já não havia mais perigo. Depois do acontecido, a população começa a voltar para casa. É outra batalha para se conseguir transportes, juntar os parentes, desentocar os objetos de valores que tinham ficado escondidos e tentar relaxar os nervos. Muito se fala da derrota de Lampião em Mossoró, mas a verdade não é bem assim. Lampião exigiu 400 contos de réis, não levou, mas saqueou várias casas de ricos que não conseguiram esconder seus objetos de valores. Estimava-se na época que o bando surrupiou um valor em objetos de dinheiro aproximado a 200 contos de réis. Perder 2 cangaceiros e pegar 200 contos de réis, que eram uma grande fortuna na época, não é exatamente uma derrota. Mas o melhor de tudo foi que nenhum morador da cidade de Mossoró perdeu a vida. Todos escaparam com vida, menos mal. Mas o dia 13 de junho de 1927, dia de Santo Antônio, um dia que ficou marcado para sempre na história de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Se você gostou da história, dê um joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal.
porque eu fui.